Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a este canal MBCVcast, canal do Ministério Batista Cristo é a Vida. E todas as segundas-feiras pela manhã nós temos um bate-papo com o apóstolo Neuci José Rorato, que é o nosso pastor aqui da igreja. Nós somos do Rio Grande do Sul e se você chegar ao Rio Grande do Sul, venha a Novo Hamburgo, venha conhecer um pouco mais sobre a igreja que alcança a família, uma igreja que trabalha com todas as faixas etárias, que dá oportunidade para todas as faixas etárias. Então, uma igreja diferente, né, que se propõe a não ser uma igreja religiosa, mas romper com essas barreiras. E todas as segundas, então, se inscreve aí no canal para você receber nossa notificação e poder acompanhar esses conteúdos que nós passamos nas segundas-feiras com o apóstolo e nas quintas-feiras à noite. Nós sempre trazemos também um convidado especial que vai falar sobre assuntos contemporâneos, relevantes e que fazem sentido para a nossa vida no dia de hoje. Então vamos começar o nosso bate-papo com o apóstolo Neuci. Bom dia, apóstolo! Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia e que a graça potencialize o seu dia para você tirar o melhor do que o dia oportuniza a você. É isso aí, nós estamos em uma jornada de conhecimento falando sobre hábitos. Nós iniciamos os nossos episódios, né, falando sobre essas questões de hábitos e fomos à depressão e a gente já caminhou por vários lugares diferentes, né, mas tudo norteando esse assunto que é muito importante na nossa vida. Então, nosso último episódio a gente falou sobre a família e a importância de quanto os nossos hábitos podem trazer sucesso ou não, né? A nossa família depende, o sucesso dela, dos hábitos que nós desenvolvemos. E aí ficamos ali de falar sobre uma questão também que hoje vai dar pano para manga, né? Que é, se eu fosse o meu inimigo, como eu me derrotaria, né? Seria uma resposta muito importante. Pastor, vamos conversar sobre isso. Olha, vamos abrir o coração, abrir o nosso interior, abrir a realidade da nossa vida. Realmente, eu sei que a maioria não quer entender, e o sistema hoje que o mundo vive, este politicamente correto que o mundo vive, essas ideologias que o mundo inventou, e tanta coisa que estão aí, como valores invertidos, como coisas que não dá para a gente criar uma perspectiva, ter uma previsão de futuro, que isso aí tornará o ser humano melhor ou trará melhores resultados. Vamos abrir o baú da realidade da nossa vida. O nosso inimigo maior somos nós. Porque o ser humano, ele traz consigo o seu legado adâmico, pecaminoso, as suas heranças. Mas, estou falando para cristão e para quem quer se tornar um cristão. Através de Cristo, Deus oportuniza a nós de nós renascer, ressuscitar e nos reconstruir e desenvolver a natureza divina. O ser humano traz consigo as duas naturezas, a adâmica, biológica, familiar, hereditária, mas o ser humano tem como material de construção ou de criação, porque somos criacionistas, a imagem de Deus, a semelhança de Deus e a gestão dada por Deus para nós dominar. Então nós temos aqui dentro de nós em guerra, em conflito, lutando por espaço, por governo, por gestão da vida, o velho Adão,
a sua cultura familiar hereditária, a cultura que você traz da sua aldeia, a sua cultura acadêmica, social, até mesmo espiritual, porque muitos vêm de religiões, e as religiões também trabalham com isso aí. Então há dentro, no interior de cada um ringue, em que duas naturezas estão lutando para governar a nossa vida. E aí que está a sua mente, o seu entendimento, a sua sabedoria, a sua consciência, é que deve estar bem alerta. Qual é a natureza que eu preciso? Qual é a melhor natureza para que eu realize os meus sonhos, para que eu seja melhor? Quem é que eu gostaria que governasse a minha vida? Antes de tudo se materializar, há um projeto, há pensamentos, há imaginações, há desejos, há sonhos. E agora? Como sair dessa? Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, que ele diz: e a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Na carne estão todos os legados, toda a cultura do pecado, toda a cultura que a pessoa construiu no meio da onde veio. E no espírito está a vida, a ressurreição, está a vida de Cristo, está a ajuda do Espírito Santo como mentor, professor, mestre, ajudador. Então aí está dentro de nós um ringue aí desta batalha. Mas quem é que decide agora? Não é Deus que decide quem eu devo escolher. Não, Deus nos deu o livre-arbítrio. É você que decide. Sou eu que decido. Então é só nos olhar. Porque cada coisa, cada cultura deixou tudo materializado, deixou a sua história. E cada cultura... então, estão os frutos, estão resultados. Por isso que nós precisamos da sabedoria divina para a gestão da vida. Precisamos da ajuda de Deus. Porque mesmo que você veja que as coisas do diabo, as coisas do mundo, mesmo que você já tenha descoberto que o politicamente correto não é correto, é uma mentira, é um engano, é nivelar por baixo, mesmo que alguém já tenha lhe convencido que o socialismo é o melhor equilíbrio, é a justa parte para cada um. Não, socialismo se divide em miséria. Porque dentro do socialismo não tem sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria ensina a construir, não ensina a tirar e nem repartir. A verdadeira sabedoria nos ensina a nós ensinar, nos ensina a nós mudar cultura, nos ensina a nós a dar o que a pessoa precisa e não o que a pessoa apenas deseje. Então é uma guerra danada mesmo. O meu inimigo mora dentro de mim. E eu durmo, quando acordo, ele me convida. Fica mais um pouco na cama. Quando vou diante de um buffet riquíssimo, de muitas variedades, o meu inimigo me provoca a comer aquilo que não é saudável. Quando estamos em amigos ou num grupo de amigos, o meu inimigo me convida a ficar ali perdendo tempo, a não avaliar o conteúdo e o proveito de certos tempo que se usa e que se está envolvido em alguma coisa. O meu inimigo é aquele que sempre quer impedir que eu cresça, que eu aprenda, que eu tenha melhores resultados, que eu seja melhor para mim mesmo.
Deus é tão lindo, tão amoroso, tão sábio, que Ele não, nada nos impõe, Ele nos propõe. Por isso a necessidade de nós termos o hábito de ler a sua palavra, ouvir a sua palavra, estudar a sua palavra, o hábito de congregar para aprendermos uns com os outros. É só olhar para os resultados que cada ser humano vive. Eu estava ainda uma hora atrás olhando um noticioso que estavam aí mostrando a Cracolândia lá em São Paulo, tirando eles de um lugar para outro. E já tem cidades criando barreiras humanas para impedir que os viciados em crack não invadam a cidade. Pois é, por que tem pessoas viciadas no mal ou em coisas más, prejudiciais, que só destroem? Porque deixaram o inimigo que morava dentro mandar na vida. Mas se você está me ouvindo, continue, porque está dentro de você a solução para você. Está dentro de você a força, a gestão, a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, é o que vai potencializar sua vida. A graça de Deus vai potencializar suas capacidades para você ser o que deseja ser. Quero dizer para você, essa nossa juventude, se olha lá aqueles monstros, já posso dizer infelizmente, mas estão se transformando nos monstros, numas escórias. Perguntar para um adolescente, para um jovem, você pensa um dia cair nessa? Chegar? Não, jamais! Mas não avalia com quem anda, não avalia o que faz, não avalia onde vai, não avalia certos relacionamentos, pois tem relacionamento já com pessoas que já deram início à destruição da própria vida, envolvendo-se com drogas. Então, precisamos urgente da sabedoria de Deus para a gestão da nossa vida, para que o inimigo que mora dentro de nós não assuma o controle e ponha em despejo a prática do bem. Nossa, olha, eu acho que até já responde, ou pelo menos a gente já consegue entender um pouco mais essa frase, né? Se eu fosse o meu maior inimigo, como é que eu me derrotaria? Se você fosse o seu maior inimigo, como é que você se derrotaria? Mas toda essa fala do apóstolo nos traz a uma questão. É desconfortável melhorar, né, pastor? Esses dias ainda eu postei uma frase: é você contra você todos os dias. Quer dizer, é uma luta diária, né? Mas para a gente continuar, eu queria fazer uma pergunta que talvez seja a pergunta de muitos, né, pastor? É assim, ó, com a maturidade, que a gente também já teve alguns episódios falando sobre maturidade, né? Com a maturidade espiritual, emocional, né? Com essa maturidade que a gente vai adquirindo à medida que a gente vai saindo da cultura da aldeia, vamos dizer assim, ó. Isso se alivia, essa guerra interior, ela se alivia ou ela se mantém constante até nossa morte? O ser humano tem fases na vida. Desde a infância, nós temos que tomar cuidado para que cada fase ela não seja queimada ou mal usada, mal administrada. Hoje a pedagogia tem trabalhado muito bem nas crianças. Mas quantas crianças estão em escolas que têm professores qualificados? E quantos não estão em escola? Qual é o fim? Qual é o futuro? Qual é a formação que vão receber? E assim,
quando a gente entende a fase, por exemplo, vamos nos acordar para depois, por exemplo, a nossa formação de construção, de disposição de obediência, a nossa construção de disposição para prática de instruções, até os 7 anos a gente aprende 50%. Até os 18 anos a gente acrescenta mais 30%. E a partir dos 18 anos tem 20% para você melhorar no seu esforço natural, acadêmico, de preparo, de treinamento. Isso tratando o ser humano natural. E o ser humano, a partir dos 18 anos, ele ingressa em mais uma fase. Aos 18 anos, eu tenho maioridade, eu sou dono do meu nariz. Ninguém mais manda em mim. Se acha senhor de si. E a maioria deles, sem se perceber, encara uma fase, um período de ilusão. É ilusão, é achar que a vida é melhor sem um tutor, sem um senhor, sem um pai, sem um patrão, sem um chefe, sem um responsável, sem um líder espiritual. É ilusão viver uma vida sem teto, sem um referencial, sem alguém acima de você, para que quando você caia, essa pessoa lhe levante, para quando você não se desestrutura, para que esse alguém lhe ajude. Aí a pessoa vive esse tempo de ilusão, e quando chega na idade dos 30 anos, mas eu já estou com 30 anos, eu não casei, eu não sou pai, eu não adquiri minha casa, eu não adquiri nada. Tudo que eu ganhava eu gastava, as oportunidades que tinha eu brincava e deixava passar. Aí ele se acorda, leva um choque. Opa, eu estou com 30 anos de idade. Aí começa a ambicionar alguma coisa. Às vezes, um cônjuge, e aí vai com pressa, começa a ambicionar aquisições, ter o seu carro, comprar a sua casa. De antes ele não dava valor nenhum, ele vivia uma ilusão como se todo mundo convergisse para lhe oportunizar as coisas. E na fase dos 30, você entra para um mundo de competição. E a maioria das pessoas cria uma ambição, começam a ambicionar. E quanto mais ambiciosa uma pessoa se torna, se é por dinheiro ou por recursos financeiros, ela se torna avarenta. E aí, a avareza ou o dinheiro se torna um Deus, um valor maior. E é isso aí que estragam as pessoas. Porque a pessoa que não quer Deus acaba escolhendo como Deus Mamon, que é o senhor da riqueza. Que é achando que tendo tal condição, tal recurso, estará feliz e estará de bem com a vida. É engano. E quando a pessoa vive esses 10 anos de ambição, chega aos 40, leva um choque de depressão. Estou nos 40 anos. O que nos pensa quando pensamos em 40 anos? O que eu pensei quando eu cheguei aos 40? Já vivi a metade da minha vida. Porque a média nem está em 80. Está em 70 e poucos anos, a média de vida. Mas a gente acha que a nossa média é 40. A minha será. Tá? Tranquilo. Tá? E se contar o que eu fiz, vai dar muito mais.
porque é preferível viver intensamente do que extensamente. É preferível você ser muito proativo no tempo que vive do que ser uma lesma e querer chegar a centena de anos. Não é vida. Porque o que nos dão satisfações, realizações, bem-estar, é nós olharmos da onde viemos, por onde passamos, no que fomos úteis e o que adquirimos de experiência. Porque foram as lutas, os desafios que construíram em nós experiências. E as experiências constroem esperança. Então quem tem experiência de vida não vive ansioso, não vive com medo, não vive o ontem nem o amanhã. Ele vive um dia de cada vez. E aí a pessoa chega aos 40 anos, entra num choque depressivo. Eu estou com 40 anos e não adquiri nada. E às vezes pode, alguns, nem conseguir alguém para me ajudar a me aturar. Esse é o termo certo, pode escrever. Tá? Quando você arruma um cônjuge, você vai arrumar alguém para lhe ajudar a você vencer, a você se aturar, a você se suportar. Aí entra na fase dos 40, você põe os pés no chão e já começa a dizer, se até aqui eu não adquiri nada, eu também não vou mais perder sono, eu não vou mais me estressar, eu vou andar devagar. Tá? Porque agora só tem mais a metade. Aí se acomoda. Aí se acomoda. E não é que a pessoa se acomodando, botando os pés no chão, ela tem melhores resultados, ela avalia melhor ela mesma. Como eu fui besta quando tinha 28 anos, a oportunidade que eu tive de um novo emprego, só que não era perto, junto com os meus amigos. Eu preferi os amigos e não a oportunidade de construir a vida. E aí a pessoa então começa a refletir. E a pessoa que caminha com os pés no chão, ela tem boa consciência, ela aproveita as oportunidades e ela não toma mais decisões precipitadas nem erradas. Depois que a pessoa começa a caminhar com os pés no chão, ela tem domínio próprio. Então aí a gente tem a resposta. Quando é que você consegue vencer mais a si mesmo? Bom, claro, né, pastor? Claro, isso é uma coisa geral. Alguns conseguem chegar a esta maturidade, talvez ali com uns 35, 38 já, por conta de circunstâncias que viveram na vida, né? Familiares, principalmente. Então, às vezes existem algumas circunstâncias que a gente vive que vai amadurecendo mais rápido, né? Mas, em geral, né? Então a gente pode concluir isso. Quando você chega a uma maturidade emocional, até uma maturidade assim de entendimento sobre a vida, você consegue dominar mais quem é que manda dentro de você. Por isso que eu postei, e eu estou me identificando muito com essa fala do apóstolo, né? É você contra você todos os dias, porque todo dia a gente tem circunstâncias que é colocado diante de nós para que a gente faça escolhas, né, pastor? E como a gente está falando de hábitos, o quanto que o hábito pode interferir nessa luta interna? O hábito determina. O hábito, tanto positivo quanto negativo, é ele que constrói a sua gestão. São seus hábitos. São seus hábitos que vão deixar resultados positivos ou negativos. São os seus hábitos que impediram você de crescer,
porque preferiu estar com amigos do que estar numa sala de aula. São os seus hábitos que comeram quantas e quantas vezes a sua receita, que lhe deixou a sua vida material no negativo. São os hábitos errados que endividam as pessoas. Há muitos anos eu tento trazer esses ensinos sobre a sabedoria e fé para administrar a vida. Isso serve para cada área. Por exemplo, se você quer sair de dívida, pare de comprar no cartão a crédito, tá? O que é de consumo. E o que é de consumo? Aquilo que consome, é o combustível, é o alimento, os jantares, os almoços, as viagens. Fazer parcelamento no cartão, coisas de consumo, você está gastando antes de ganhar. E aí como é que fica? Você ganha seu salário, não sobrou nada para você se alimentar, porque já tem que pagar aquilo que você já comeu, o combustível que você já gastou, a viagem que você já fez. Gastar antecipado. Então, mas o que leva a isto? Hábitos. Hábitos. Por exemplo, pensar dói. Porque no momento que a gente pensa, a gente é obrigado a mexer naquilo que está desajustado. Por isso que esse conceito que pensar dói é verdadeiro. Por exemplo, você que é assalariado, recebeu o seu pagamento, e aí vai ver, não deu para cumprir os compromissos. E tem compromissos que são inadiáveis. Os aluguéis, quando é por imobiliária. Cartão de crédito, porque se não pagar todo ele, o parcelamento dele é o juro mais alto do sistema financeiro. Cobrir a sua conta, que está negativa, o cheque especial. Bom, é por aí que leva qualquer pessoa à falência. E aí o que você faz? Por que pensar dói? É mais fácil, faltou R$1.000 esse mês para mim dar conta e cobrir minhas despesas. Ele arruma emprestado ou vai lá no próprio banco mesmo e faz um empréstimozinho. Ele está empurrando lá para frente uma despesa financeira de juros, de negociações, de parcelamento, que vai chegar no momento que tudo que você ganha não vai pagar nem o juro, nem as prestações que você financiou lá em 60 vezes até. E tem quem faz isso. Infelizmente, tem quem faz isso. Por que pensar dói? Por quê? Bom, eu entrei no negativo. Eu gastei mais do que eu ganho. E se você não tomar cuidado, o que vai acrescentando de sua despesa se tornar maior e aumentando mais e mais em comparação com a sua receita, são hábitos negativos. Há o hábito de... Bom, esse não é tão pesado, de uma vez por mês jantar fora. Não, começa com uma vez por mês. Depois baixa para 15 dias. E depois baixa para todos os sábados ou todos os domingos. E aí, você aumentou um hábito de despesa e não aumentou e não criou um hábito de geração de solução. Como é que fica isso? São os hábitos. Então pensar dói.
Pensa, qual foi o hábito que... Qual é o hábito negativo na minha vida que tem feito com que minhas despesas são maiores que minha receita? Quais são os hábitos negativos que eu tenho criado sem me aperceber, que hoje eu não dou conta dos meus deveres domésticos? Que eu tenho que agora aumentar a despesa, pagar uma empregada para fazer uma vez por semana uma faxina na casa. Isso não é barato. E aí vai indo. Pensar dói. Pense no que você está aumentando sua despesa. E não é agora aceitando a voluntariedade do sistema financeiro, bancário, que lhe oferece empréstimo. Isso ali é uma armadilha para lhe pegar logo ali. Se está em dívida, não faça dívida para pagar dívida. Revise seus hábitos e comece a cortar despesas. Comece a cortar desperdícios de tempo. Cuidado com os desperdícios de tempo. Será que o tempo que você desperdiça jogando palavra fora, olhando uma novela, ou indo a um jogo, é muito tentador torcer por um time e ir lá assistir no estádio. Mas qual é o proveito daquilo? Que às vezes volta frustrado com o próprio time. Mas qual é o proveito mesmo que ganha? No outro dia aquela vitória não ajudou nada em tirar você do negativo. Amém, olha aí, nossa, muito conteúdo, muitos assuntos, né? Mas eu creio que você pode ser que conseguiu trazer uma luz para aquilo que está derrotando você. O que está derrotando você? Será que é a dor de ter que pensar? Será que é a dor que você não quer ter, né? De avaliar a sua vida e reavaliar? Mas enfim, nós vamos continuar esse assunto no nosso próximo episódio. Pastor, última palavra para a gente poder encerrar nosso episódio? Não desista de lutar contra você. Deus abençoe. Amém. Tchau.